Gostaria de agradecer a presença de todos que estão no nosso meio, pelos que vão estar nos assistindo também pelas redes sociais. E eu gostaria de iniciar fazendo um pequeno comentário sobre a liderança de Josué. Após a morte de Moisés, Deus exorta a ele seguir aos mesmos passos que ele tinha deixado para Moisés, do qual era seguir a palavra de Deus como se fosse o nosso manual de instruções, deixado para nós seguirmos. Ou como uma forma moderna, podemos dizer como nosso GPS, que indica a direção que devemos caminhar em qualquer circunstância de nossas vidas, tanto nos nossos comportamentos, relacionamentos e na maneira de viver. E teremos como nosso versículo base, se encontra em Josué, capítulo 1, verso 8. Leiamos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa passagem também podemos encontrar ela em Salmos, capítulo 1, e do versículo 1 ao 3, onde ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém do caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Como sabemos, Josué tinha uma tarefa árdua e complicada em suas mãos. Governar um povo numeroso requer muito da pessoa, e o próprio Deus sabia disso, dessa tamanha responsabilidade, de tal forma que ele encoraja Josué, nos versos 6 e 7, onde ele diz: Esforça-te e tem muito bom ânimo. E logo após ele diz: Para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Esse trecho diz para Josué que tenha diligência e atenção meticulosa para tratar da palavra. Enfatiza a obediência completa e exata da lei de Deus, como foi transmitida da mesma forma para Moisés. Isso sugere que é necessário conhecê-la e colocar em prática, até nos mínimos detalhes. E continua dizendo: dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Isto que nos deixa bem claro que a palavra de Deus não tem atalho e nem curvas, nem meios de distinguir do objetivo. A palavra de Deus é reta e clara. Deus nos diz para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso mostra a importância de manter um curso reto e fiel na obediência da palavra de Deus, sem desviar dos seus princípios ou buscar meios alternativos para se chegar ao conhecimento da verdade. E o verso 7 é encerrado dizendo para que o benefício de fazer a vontade de Deus é para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A obediência fiel à lei de Deus resulta em prudência e sabedoria na liderança e nas nossas decisões. Prudentemente te conduzas sugere a obediência à lei de Deus levará a uma conduta sábia e bem-sucedida em todas as áreas da nossa vida. Como sabemos, a prudência está relacionada a tomar decisões sábias e agir de forma ponderada nas situações adversas na nossa vida. Ter prudência e cautela antes de agir. Ser uma pessoa moderada, com autocontrole e evitar impulsos explosivos. Essas são uma dos diversos significados que a prudência pode haver. E desta mesma forma, quem se informa da palavra de Deus deve agir. A palavra não foi feita somente como um livro qualquer que devemos ler e não absorver nada. A palavra tem o intuito de nos instruir
e com essas diversas instruções que ele nos proporciona, aplicar em nossas vidas. Na Bíblia, possui todo tipo de orientação que devemos seguir. Podemos listá-la como orientações espiritual, familiar, moral, ética, convivência e material. E através dessas qualidades, possamos ter o quê? Um caminhar mais prudente. Desta forma, qual é o procedimento que devemos estar sempre fazendo? É meditar a palavra do Senhor, como é descrito no verso 8, onde lemos: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Isso nos estimula a sempre manter a palavra de Deus presente em nossas conversas e pensamentos. Estar sempre fazendo uma reflexão contínua e eficaz da palavra de Deus. Algo regular que se deve fazer parte na vida de cada um, como uma necessidade, de tal forma que essa necessidade não fique apenas na nossa parte teórica, mas também haja a consequência de obedecê-la. A meditação na palavra de Deus deve levar à ação, ou seja, viver de acordo com seus ensinamentos. E se encerra o versículo 8 dizendo: Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Conforme a palavra de Deus mesmo fala, seguir a sua lei para nós termos prosperidade. Porém, não pode ser da forma que possamos imaginar. A prosperidade não está relacionada somente ao meio material. A prosperidade vai muito além. Uma pessoa próspera diante dos olhos de Deus vem a ter um relacionamento íntimo e saudável com Deus, o seu crescimento de fé e proximidade com Ele, a experiência de paz e alegria em contentamento, que vem da obediência e comunhão com Deus. Uma pessoa que vive pautada aos seus propósitos de Deus, em seguir os caminhos e os mandamentos de Deus, isso inclui o quê? Viver de acordo com a sabedoria divina, fazer escolhas prudentes e experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Fazer escolhas prudentes, podemos citar a prosperidade também como ser a capacidade de produzir o quê? Os frutos dos espíritos. De forma geral, podemos simplificar que prosperidade não se limita somente aos bens materiais, mas está ligado ao alinhamento com a vontade de Deus. Significa viver de acordo com os planos de Deus e experimentar as suas bênçãos que está no centro da vontade de Deus. Isso é necessário para que cada um de nós possamos andar prudentemente, para que nós possamos nos encaixar no que lemos lá em Salmos capítulo 1 e verso 1, onde ele nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém do caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo bem-aventurado, o que se refere ao quê? A felicidade ou abençoado daqueles que seguem esses princípios. Ele começa dizendo que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este trecho nos diz que ele não tem um estilo baseado nas influências exteriores e nem se deixa levar pelos conselhos dos que são corruptos e dos que são escravos aos seus próprios desejos, e nem se detém do caminho dos pecadores. Não se detém quer dizer que se não se associa com comportamento pecaminoso. Modos de vida daquele que vive na escravidão do pecado. A instrução aqui é evitar se envolver com práticas pecaminosas que desonram o nome de Cristo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda significa o quê? Não possuir comunhão do que está sendo falado no meio daqueles grupos. Escarnecedores vem de escárnio, que são pessoas o quê? Que zombam e ridicularizam a palavra de Deus e do que é sagrado. O que mais existe atualmente são o quê? Pessoas que desdenham da palavra de Deus. Vivemos em tempos que menosprezar o cristianismo
é algo comum. Tivemos um grande exemplo nas Olimpíadas, onde, de forma explícita, debocham do nome de Deus e das Sagradas Escrituras, mas caso você faz um simbolismo bíblico, isso pode levar até mesmo a punições. Por isso o salmista nos exorta a evitar ter comunhão com esses tipos de indivíduo. Desta forma, é necessário possuir prudência, para saber identificar quem possui tal atitudes, e para isso ele complementa no verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso 2 ele faz um contraste do que está escrito no verso 1. Aquele que é bem-aventurado evita ter comunhão com os ímpios, pecadores e escarnecedores, e passa a ter alegria e satisfação em estudar a palavra de Deus. E devido a este prazer, ele obedece os mandamentos de Deus, não por obrigação, mas por ter contentamento em ler sua palavra. Porém, como sabemos, somos falhos e diversas vezes esquecemos o nosso guia, empoeirado e largado aos cantos, da mesma maneira que fazemos com o guia e o manual de instruções de eletrodomésticos. Como sabemos, muitos de nós nem sequer algumas vezes abriu alguma instrução de algum eletrodoméstico. E da mesma maneira fazemos com a palavra de Deus, deixando ela aos cantos e não dando importância para ela. Muitos têm o tempo livre e não abrem para ler a sua Bíblia. Durante o dia inteiro, não têm a capacidade de ler um capítulo. Se nós, que somos crentes, não temos essa capacidade, quem dirá as pessoas que estão no mundo lá fora? De tal forma que poucos hoje em dia dão importância para a palavra de Deus. Os próprios crentes já não se interessam e nem se preocupam mais pela sua palavra. Tão poucos de fora veem a Bíblia como uma mera mitologia ou algo ultrapassado, que não possui proveito nenhum, dizem uma história inventada por homens, mas esquecem que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, como nós podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia não é um livro comum, mas sim a própria palavra de Deus, direcionada a nós, onde seus autores escreveram sobre orientação inspirada pelo Espírito Santo. A Escritura, portanto, tem origem divina, sendo uma revelação direta de Deus a cada um de nós. Ela é proveitosa, ou seja, ela é útil e benéfica para todos que a leem, e ensina como devemos agir. É uma fonte essencial de sabedoria e verdade para aquele que desejam conhecer a Deus e seguir os seus caminhos. E nos repreende e corrige, caso desviamos da vontade de Deus, e confronta os nossos erros e comportamentos inadequados, endireita, nos exortando a viver de uma maneira justa, conforme os padrões de Deus. A Bíblia tem veracidade histórica que mostra que não é somente um livro comum. A Bíblia foi escrita por diversas épocas e datas diferentes, e todos os fragmentos possuem concordância entre si e não negam uma a outra. Tal feito só poderia ser possível por uma obra divina, a mão de Deus. Como citados, a palavra de Deus é algo essencial na nossa vida, na vida de cada um de nós. Mas muitos a odeiam, pois ela ataca diretamente a nossa natureza pecaminosa e acusa nossas transgressões. Devido a isso, por não seguirem a palavra de Deus, a desobediência das Escrituras traz inúmeras consequências, e na forma explícita na sociedade. Devido ao afastamento de Deus, o ódio pelo próximo se multiplica, a violência, injustiça, maldade e todo qualquer tipo de pecado. Mas não pense que Deus não vê isso, esse descaso com a palavra de Deus. Nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 1, o verso 18 e o verso 21.
Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nos 2 versos, retrata a indignação de Deus contra cada um de nós, onde o mundo inteiro se torna impiedoso e injusto. Este processo é a degeneração espiritual e moral que ocorre quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus. Apesar de conhecê-lo e saber onde buscar seu conhecimento, preferem rejeitá-lo. Em vez de honrar e agradecer a Deus, elas caem em pensamentos fúteis e o seu entendimento é ofuscado pelo pecado. Este verso, Paulo ilustra como a rejeição de Deus leva a um estado de escuridão espiritual, onde as pessoas perdem a capacidade de discernir e viver de maneira honrosa e começam a desonrar e distorcer a verdade de Deus. Devido a isto, Deus os entregou aos seus desejos para desonrarem entre si, como podemos olhar no verso 24 e 25 de Romanos 1. Por isso também, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servirem mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Como resultado da rejeição de Deus, ele permitiu que as pessoas seguissem os seus desejos pecaminosos, o que levou à impureza moral e à desonra dos seus corpos, mostrando como a rejeição da verdade de Deus leva a uma decadência moral, onde a humanidade, ao seguirem seus próprios desejos, se afastam ainda mais de Deus e caem em prática que desonram a si mesmo e aos outros. E através disso, o que ocorreu? Passaram a adorar as coisas criadas e distorcendo a verdade sobre Deus e caindo em idolatria. Após o abandono de Deus, as coisas do mundo se tornam mais interessantes, resultando em adorações falsas e na degradação espiritual e moral. Isso tudo é consequência de não se importarem de possuir o conhecimento de Deus, como é descrito no verso 28 de Romanos 1. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. As pessoas conscientemente escolheram não valorizar ou reconhecer o conhecimento de Deus, assim como nos dias atuais, onde menosprezam a sua palavra, onde possuem uma atitude deliberada de desprezo ou indiferença em relação ao conhecimento de Deus. Ao rejeitar esse conhecimento, escolheu ignorar ou desprezar a vontade divina. Como resultado, se proliferaram os frutos da carne, que Paulo cita na continuação, nos versos 29, 30 e 31. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda e engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis e sem misericórdia. Todos esses pecados aglomerados surgem da nossa natureza, devido ao afastamento da palavra. Esses mesmos frutos são citados em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Nós não vamos lá, mas é onde Paulo cita novamente aos Gálatas esses frutos da carne. E também é citado em 2 Timóteo, no capítulo 3. E no verso 1 ele diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos."
Esses frutos tendem a se agravar cada vez mais, e como podemos ver, com o passar dos anos, o pecado vem se agravando cada vez, até que chegue a uma deteriorização espiritual e moral, como é descrito nos versículos seguintes, no capítulo 3 de 2 Timóteo, onde podemos ver um paralelo com Romanos e 2 Timóteo como um espelho da nossa sociedade de hoje, do qual está caminhando para os tempos trabalhosos. Desta maneira, devemos estar sempre firmes nas Escrituras para que não sejamos contaminados pelos atrativos do mundo. Que possamos estar sempre examinando as Escrituras e sendo fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, como é descrito em João, capítulo 5, e verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E eu gostaria de agradecer, uma boa noite aos irmãos e aos que nos acompanharam.